Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscamos alcançar o entendimento do crescimento, da evolução do espírito à luz do Consolador. E estamos vendo alguns apontamentos muito interessantes no livro Constelação Familiar, trazido pela mediunidade de Divaldo Franco, e o espírito Joana de Ângeles nos traz preciosos apontamentos, preciosas considerações sobre o agrupamento familiar, sobre as questões sensíveis que se apresentam na família, sábios encaminhamentos, conselhos, digamos assim, né? Nos apontando diretrizes para que consigamos ir sanando, né? Norteando de uma forma melhor ali as situações muito delicadas que surgem no agrupamento familiar. Vimos as dificuldades das famílias modernas, as lutas que temos que empreender nesses tempos tão difíceis, em que muitas vezes temos dificuldades de discernir até sobre valores, né? Valores que talvez em tempos mais idos teríamos mais facilidades para compreender o que convém, o que não convém, mas dada a forma de se viver, né? A forma de se entender, a forma de compreender muitas coisas altamente positivas, sem dúvida nenhuma, mas permeando junto com tudo isso, muitas dificuldades, muitas inversões de valores, em que muitas vezes nos sentimos não tão seguros para definirmos ali o que é certo do que é errado, o que convém e do que não convém, mas é importante termos sempre em mente o nosso farol, o nosso caminho é o ensinamento de Jesus. Então, se nos pautarmos na lei do amor, com certeza saberemos exatamente o que nos convém e o que não nos convém. E hoje vamos pegar, que é justamente o último capítulo desse livro belíssimo, intitulado Constelação Familiar. E é um livro muito moderno, porque ele foi escrito, vamos ver aqui, porque fica aí uma sugestão de leitura para esses tempos em que precisamos de tantas orientações na condução das famílias. Ele é de 2007, né? O prefácio dele foi dado pela própria Joana de Ângeles em Salvador, que é onde residia o Divaldo, né? Salvador, noite de Natal de 2007. E vamos então ver o último capítulo dessa obra importantíssima, que é a família, constelação familiar perene. Então vamos lá. Reconhecendo que a constelação familiar é uma experiência transitória no processo da evolução espiritual do ser, portanto temporária em razão daqueles que a compõem, provindos de diferentes grupos, todos necessitados de crescimento interior e de iluminação, concluída a sua etapa, tende a tornar-se perene na memória dos seus membros. Olhem que interessante, né? Porque nós apontamos muitos os problemas porque é o que vivenciamos, mas é importante que tenhamos também aquele olhar que vislumbra o que há de vir, o que está por vir na construção, né, desses elos afetivos. Então, o que ela coloca é que, reconhecendo que essa constelação familiar é um processo transitório, né,
e que ela é constituída de vários grupos, né? E porque nas encarnações esses grupos se alteram, alguns se mantêm, outros se agregam, outros compõem outro grupo, né? Mas vai se mantendo aquela ligação, né? Até que ela se torne perene na memória dos seus membros, ou seja, até que esses afetos, pela oportunidade da vivência reencarnatória em grupos familiares, ele fique gravado, né, como uma ligação afetiva e efetiva. Então, cabe deste modo aos genitores a imensa alegria que se deriva da oportunidade de haver recebido nos braços da afetividade espíritos de variada procedência, amigos de ontem ou adversário de épocas anteriores, que se reuniram pela consanguinidade a fim de encontrarem o rumo da paz, ensaiando recomeços e reparações, em processos penosos de expiação ou em tarefas missionárias de redenção. Vendo esses filhos agora adultos, devem agradecer a Deus a ventura de se haverem desincumbido com rigor do compromisso aceito, após se terem dedicado com abnegação e amor na edificação de todos, embora os resultados não se apresentem conforme foram anelados. Então é claro que muitas vezes, nessas experiências, por mais que os pais, aqui ela está falando dos pais, por mais que eles se esforcem, os resultados nem sempre alcançam aquilo que se esperava. Há grupos familiares que fundem, apertam esses laços e mantêm-se unidos. São espíritos, né, que se tornarão firmes nessa ligação afetiva, tornando-se aquilo que dizemos espíritos simpáticos entre si, porque gostarão sempre de estar juntos, próximos, e sempre que possível querem retornar, né? Ou dentro do grupo familiar, ou pelo menos próximos, para desfrutarem de uma convivência. Então, isso se dá e é isso que nos alimenta, mas muitas vezes ficam outros corações na retaguarda. Um grupo cresce, caminha, mantém-se unidos, podendo reencarnar juntos, podendo desfrutar da companhia no plano espiritual, mas outros tantos podem se atrasar e ficar para trás, né? Mas isso não significa que necessariamente aqueles pais tenham falhado, né? Muitas vezes é uma recalcitrância, é uma revolta do espírito que impede que ele desfrute das oportunidades que lhe são oferecidas. Continuando, cada espírito é responsável pelo próprio destino e ninguém senão ele próprio dispõe dos meios para modificar-lhe a trajetória, sendo a educação moral responsável por oferecer-lhe os equipamentos hábeis à conquista da felicidade e o meio familiar como social complementos de alto valor para o sucesso de empreendimento evolutivo. Interessante, né? Cada um, claro, é responsável pelo seu próprio destino. E cada um de nós dispomos dos meios, né? Para caminhar da melhor forma, né? O que precisa se oferecer, né? A oportunidade, o que pudermos fazer, mas as escolhas, o aproveitamento será sempre de cada um de nós. Em face disso, todos os esforços hão de ser oferecidos pelos genitores, que não devem medir sacrifícios, empenhando-se com a lucidez mental e a emoção afetiva para que os resultados sejam positivos.
Entretanto, nem sempre serão conforme esperado, porquanto cada ser tem as suas próprias aspirações. Vincula-se a projetos que melhor lhe sensibilizam, sintoniza com os ideais que mais lhe falam à sensibilidade. Se algum dos filhos não alcançou o patamar que foi programado, isso não deve ser considerado como fracasso da educação, porquanto a felicidade apresenta-se em variada gama de expressões, tendo características muito especiais, de forma a atender a cada pessoa dentro da sua aspiração. Nem sempre a posição social relevante, a projeção artística ou cultural, política ou religiosa, o destaque financeiro e o patrimônio acumulado constituem ventura para todos os indivíduos. Uns anelam por esse tipo de realização, mais preocupados em apresentar-se como triunfadores, embora crucificados em dores cruéis no mundo íntimo, ou experimentando sofrimentos silenciosos de que ninguém se apercebe. Outros contentam-se com as pequenas alegrias que se derivam das coisas simples e modestas, experienciando prazeres e autorrealizações que muitos desconhecem. Outros mais ambicionam o poder, sob qualquer forma em que se apresente, lutando para conquistar títulos universitários, disputando posições políticas e sociais, destacando-se na ciência, na tecnologia, na arte, na religião, dominados pela volúpia da aquisição da fortuna endinheirada que supõe proporcionar a felicidade. Sucede que cada espírito possui a sua própria visão em torno da autorrealização, existindo inclusive aqueles que se deixam arrastar pela indolência, pela inutilidade, pelo desvario, pelo crime, sintonizando com entidades perversas que se comprazem em afligir e amargurar em processos diversos de obsessões complexas. Aos pais conscientes das suas responsabilidades, cabe a tarefa de encontrar-se receptivos aos filhos que os busquem na situação em que se encontrem, ensejando-lhes renovação e entusiasmo, expondo sem impor o que possa contribuir para que reencontrem o rumo aqueles que se perderam, ou prossigam os bem-sucedidos. Jamais se deve pensar em sofrer pelo outro, em considerar-se fracassado porque os filhos não atingiram as metas que lhes foram estabelecidas pelo desvelo e devotamento dos genitores. Por maior que seja o amor devotado a alguém, ninguém pode impedi-lo de viver as próprias experiências. Então, isso nós pais temos que ter muito claro em nós. Fazermos o que pudermos. Não colocarmos limites na nossa dedicação, no nosso amor, na nossa prontidão em estender as mãos, na nossa prontidão em sugerir um caminho, em apontar um caminho, respeitando a escolha, respeitando o livre-arbítrio, mas numa conversação franca, fraterna, aconchegante, jamais desistirmos, porque filho é sempre filho, em qualquer idade que esteja, mesmo que tenhamos sido assim, bombardeados pela ingratidão, filho é filho. E vamos então estar sempre prontos a ajudar quando retornam, mas jamais mergulharmos no charco que ele prefere, jamais mergulharmos numa dor por não termos conseguido. Se fizermos o que deveríamos ter feito, devemos continuar
as nossas vidas, né? Guardando no coração sempre aquele sentimento que vai vibrar onde quer que eles estejam buscando suas experiências, da forma como buscam suas experiências, mas sempre, sempre, sempre prontos a acolher, né? A acolher novamente quando sentirem necessidade de um colo, né? Então não é tarefa simples não, sabermos dosar os nossos sentimentos para que eles não adoeçam. É muito comum pais, pai, mãe, né, adoecer com o filho ou com os filhos. Ficarem tão frustrados por aquilo que eles entendem como ingratidão, a ponto de amargurar suas vidas. Então é um cuidado que temos que tomar. Então, vamos pegar aqui novamente. Jamais se deve pensar em sofrer pelo outro, em considerar-se fracassado porque os filhos não atingiram as metas que lhes foram estabelecidas pelo desvelo e devotamento dos genitores. Por maior que seja o amor devotado a alguém, ninguém pode impedi-lo de viver as próprias experiências, atravessar os caminhos que lhe proporcionarão sabedoria e amadurecimento, realizando as atividades que lhe dizem respeito, porque se o fizesse, condená-lo-ia à inoperância e à inutilidade. A consciência do dever retamente cumprido oferece aos genitores o discernimento para que compreendam os sucessos ou os fracassos de algum dos filhos que lhes foram confiados pela divindade. Transferir para si a responsabilidade pela ocorrência inditosa é imaturidade emocional e debilidade espiritual. Sofrer porque eles não alcançaram os elevados patamares das situações privilegiadas da terra significa agasalho na culpa, em ato inconsciente que não fizeram tudo quanto deveriam. Ninguém é capaz de ultrapassar os próprios limites, e a vida é feita de inúmeros deles, que vão sendo vencidos a pouco e pouco no carreiro das reencarnações. Da mesma forma, não se pode modificar o comportamento de um espírito rebelde que vem na condição de filho, fruindo dos recursos do amor que lhe é dedicado e de uma saudável educação. Se procede de inúmeras existências viciosas, comprometidas com o erro, com o crime, com a desolação. Então, são comportamentos que, por mais que estejam ali se beneficiando das vibrações amorosas, trazem, né, no seu arquivo, na sua bagagem, experiências dolorosas. O patrimônio de amor e de ternura que ora lhe é oferecido ficará adormecido e ressurgirá em germe oportunamente noutra existência, alimentando-lhe a esperança, estimulando-lhe ao avanço, encorajando-o nas dificuldades. Nada se perde em a natureza, especialmente no que se diz respeito aos investimentos do amor. Assim, a família que resultou da união de espíritos de diversas procedências, unindo-se pela consanguinidade, embora a temporalidade da convivência, abre espaços para uma futura constelação perene, quando todos os seres se considerarão irmãos e lutarão juntos, porque reconhecem a divina paternidade. É agradável aos pais ouvirem encômios em referência aos filhos, acompanharem os triunfos terrenos, participarem das glórias e das emoções dos momentos de exceção. No entanto, há muitos descendentes que não conseguem as vitórias externas, porém logram
e esculpir no imo as lições de amor e de solidariedade, de família e de afeto que fruíram no lar, trabalhando em favor da nova sociedade espiritual do planeta de maneira silenciosa. Os pais têm o dever de estar vigilantes em relação à prole em todas as épocas, porquanto, mesmo quando esta se apresenta adulta, que é o que falávamos, não é? Continua credora de carinho e de aprendizagem dos mais idosos que venceram as etapas que ora lhes são apresentadas, porque nós somos do reino nominal, né? Em que estamos ali burilando os nossos sentimentos. Não somos animais que cuidam muito bem dos filhotes até o tempo necessário para que ele já conquiste condições de subsistência. Quebra-se o elo. Não, a humanidade não. Então, nossos filhos, em qualquer idade, são merecedores do nosso regaço, do nosso calor, do calor das nossas vibrações, do nosso aconchego. Não nos demonstrarmos cansados, não tendo mais vontade de receber, vontade de acolhê-los, alegando idade, cansaço. Isso não existe para um coração que ama. Para um coração que ama. Um coração que ama, dentro da maior singeleza, encontrará condições de afagar com aconchego, com calor humano, aqueles filhos queridos, porque são sempre queridos, porque são nossos filhos. Vamos lá. Então, falei da idade adulta, né? Continua credora de carinho e de aprendizagem dos mais idosos que venceram as etapas que ora lhes são apresentadas. Então, mesmo aquele filho adulto, ele pode ouvir daquele pai, daquela mãe mais velhos, já trabalhados, né? Pelas lutas da vida, né? Aquele conselho, né? Aquele conselho do que já viveu, do que já experimentou e do que já sabe o resultado, né? Essa vigilância, porém, não deve ser inibitória. Então, olhem aqui, é o ponto em que falhamos. Cometemos muitos excessos pelo amor, chamamos de amor, né? Se fosse amor, não cometeríamos excessos, porque quem ama não oprime, quem ama liberta. O amor é libertador, não opressor. Mas na nossa forma de amar, muitas vezes oprimimos. Outras vezes nos colocamos muito indiferentes. Então, estejamos atentos. Então, essa vigilância, porém, não deve ser inibitória, castradora, solicitando prestação de contas dos comportamentos e das aspirações que lhes sejam íntimas e pessoais, portanto, intransferíveis. O êxito de uma constelação familiar pode ser medido pelos resultados de união e de amizade, pelos vínculos que se estreitam e prosseguem, mesmo quando cada membro avança no rumo do seu destino, transferindo para a sociedade os benefícios de que se fez portador. Havendo, no entanto, algumas situações difíceis que não foram resolvidas, vale a pena confiar-se no futuro e na misericórdia divina, que não deseja a morte do iníquo, mas o desaparecimento da iniquidade. A constelação familiar, à semelhança de um conjunto de astros no cimbório celeste, é parte importante da imensa galáxia espiritual sob o comando e afabilidade
do Pai Criador. Belíssimo texto, belíssimo texto. Vamos refletir, vamos meditar, vamos ponderar e vamos fazer ainda o que é possível, o que ainda está ao nosso alcance, porque sempre é tempo de se retomar o que se deixou de fazer, de se retomar aquilo que foi mal feito e buscar fazer o melhor. Não importa em que momento estejamos vivendo, não importa em que condições estejamos vivendo, sempre é tempo de fazermos melhor. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, na sua misericórdia, nos acompanhe nesses propósitos e que possamos, firmes, corajosos, nos imbuirmos de vontade para seguirmos com segurança. Que fiquemos em paz.